Eu era um rapaz, antes de eu conhecer Tainá, era um pouco desvirtuado da igreja, né? Época de faculdade, amigo, bebedeira, saídas e tal. E não tava muito, né, aquela vibe de namorar. Eu queria curtir e tal. E meu pai sempre me falava, meu pai é um homem muito sábio. Tainá também estudava na UFS, né? Eu estudava na UFS contabilidade, Tainá estudava pedagogia. E a gente se encontrou numa festa na UFS, produzida pelo curso dela, né? Foi uma festa de arrecadação. E aí a gente se conheceu, começamos ficando e tal, se conhecendo. E aí acabamos começando a namorar. Não era o que eu queria, como eu falei no início, Sim, né? sim. Mas aí que tem o agir de Deus. Ela me contando, né? Que orou muito. Na minha infância, um pouquinho antes da adolescência, meus pais são católicos, a gente participava da paróquia de Santo Antônio, nos Capuchinhos. Sim. E aí, a partir da minha adolescência, a gente, aquela fase de adolescente, não quero ir para a igreja, não quero ir para a igreja, acordar cedo para quê? E aí ficou naquela, né? Sem ir, entrei na faculdade, saí da escola, entrei na faculdade, aí que piorou. Aí acabei não indo mesmo. Não, não, é uma fase que eu não tenho muita, assim, não me glorio muito dessa fase. Tenho saudade, não. Não tenho saudade Entendi. nenhuma. Aí eu tava meio ainda perdido e tal, não queria, não sabia se queria ainda assumir um relacionamento. E ela falou, chegou pra mim e falou, ó, eu tô caindo fora. Se você não quiser, eu tô caindo fora. Eu não sou mulher disso, de ficar, não. E aí eu falei, rapaz, eu vou deixar passar essa mulher na minha vida? Não, pelo amor de Deus, uma mulher de Deus. O ápice do casamento é o nosso filho, né? Nossa Exato. bênção. Uma Mas bênção Eu já sabia disso. que vem da união de Deus, né? E assim, no meu caso também foi isso. Foi o ápice. Desde quando a gente se conheceu, a gente já sabia que a gente queria ter filhos. Inclusive eu recebi um vídeo, quando ele era mais novo, ele tinha um ano e pouquinho, eu não tava nem falando direito. E cantou essa música, a Tainá gravou e me mandou. Eu tava no trabalho nesse dia, cara. Eu chorei. Eu chorei, chorando e dando risada, ouvindo a música, cara. É lindo demais. Enfim. Você tem a intenção de ser avô ou seus filhos podem ser padres? Vamos lá? Bom, Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. amém. Amém. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse bate-papo. Hoje vai ser um bate-papo diferente, muito especial, ainda falando sobre vocações. Estamos aqui recebendo nosso amigo Anderson e ele vai partilhar um pouco conosco a sua experiência de casado, de matrimônio. Hoje vamos conhecer um pouco a vida dele e nos inspirar também, principalmente você que é jovem, que é mais jovem, você que está namorando, que está noivando, que até você mesmo que é casado, mas que quer uma experiência diferente para ajudar no seu casamento. Com toda certeza a experiência vocacional desse rapaz aqui vai te ajudar bastante. Isso aí. Muito boa noite. Você que nos acompanha através do nosso Espiritualidade Católica. Já pedindo, né, o like e a inscrição lá no YouTube também. E já desejo muito boas-vindas ao nosso convidado hoje, o Anderson. É um grande amigo nosso. Ele vai compartilhar, como o André já falou, muita dessa experiência do matrimônio, família, convivência. Então, para muitas pessoas, com certeza vai ser muito importante estar ouvindo esse podcast. É isso aí. Um forte abraço, Deus abençoe. É isso aí, deixa o like, deixa o legalzinho, se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificação e comenta aqui o que é que você está achando, o que é que você achou desse momento aqui, desse bate-papo bacana com o Anderson. E é isso aí, compartilha esse vídeo também para os seus amigos, para aquela pessoa que tá iniciando agora a sua vida de namoro, sua experiência de namoro, ou que já está namorando há algum tempo, mas que você quer presentear essa pessoa com esse belo testemunho que você vai ouvir aqui hoje. Já compartilha, envia esse vídeo também para essas pessoas, beleza?
Então vamos iniciar com o canto, mas antes disso pedir para nosso amigo Anderson se apresentar para vocês, falar um pouco sobre ele e já já a gente vai falar sobre o matrimônio dele, beleza? Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson, sou casado, tenho 2 filhos, um de 2 anos, um está no forninho ainda, né? Está com 6 meses, daqui um dia está com a gente, quer dizer, já está com a gente, né? Aí daqui um dia está fora da barriga da mamãe. Estamos esperando ansiosamente por isso. É isso aí. E hoje, diferente dos outros encontros, nós vamos começar de uma forma diferente. Você já viu que eu estou aqui com o violão. Então vamos iniciar fazendo o canto. Um canto, inclusive, a pedido do Anderson. E já, acho que vamos deixar esse para o final. No final ele vai explicar, vai dizer para vocês a motivação desse canto, o que levou ele a pedir para a gente cantar essa música. E com toda certeza isso vai tocar no seu coração, beleza? Vem, Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seu rio, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seu rio, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Mais uma vez, vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seu rio, Senhor, Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. É isso aí, vinde Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo serás criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que encheis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Mais uma vez, lembrar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e deixa o legalzinho pra gente aí, tá bom? Vamos lá. Anderson, casado, católico, não é isso? Sim, É... graças a Deus. Graças a Deus, né? Que bom. Eu quero perguntar para você, iniciar perguntando no seu período de namoro, né? Você, logicamente, como todo casado, houve antes do casamento um período de namoro e um período de noivado, não é isso? Acho que é o comum de todo casamento passar por essas etapas iniciais até chegar ao casamento. A pergunta é: quanto tempo durou o namoro de vocês? O nome da sua esposa, por gentileza. E quanto tempo durou o período de namoro de vocês e a experiência
conte um pouco da sua experiência de namoro com sua esposa. Sim, sim. Primeiramente, o nome da minha amada é Tainá. André, eu posso vir um pouquinho antes do namoro? Pode Assim, sim. ó. Fica à vontade aí. Assim, contar um pouquinho da minha história, né? Eu era um rapaz, antes de eu conhecer Tainá, era um pouco desvirtuado da igreja, né? Época de faculdade, amigo, bebedeira, saídas e tal. E não tava muito, né, aquela vibe de namorar. Eu queria curtir e tal. E meu pai sempre me falava, meu pai é um homem muito sábio, muito pai mesmo, um homem de família. Falava, meu filho, isso daí não é a vida para você. Procure uma mulher direita, do seu agrado, trabalhadora, que construa uma vida com você. E se junte com ela. Pegue suas escovas, se junte e vá casar, né? Vai construir uma vida, juntar um dinheirinho, construir uma vida, ter filhos. É o que ele fez, né? Ele, desde novo, ele começou bem novinho, começou a namorar com minha mãe e já tinha esse pensamento, né? Ou seja, um cara bem à frente Sim. do tempo dele. Ou seja, Sabedoria, né? sim, voltando, Tainá também estudava na UFS, né? Eu estudava na UFS contabilidade, Tainá estudava pedagogia. E a gente se encontrou numa festa na UFS, produzida pelo curso dela, né? Foi uma festa de arrecadação. E aí a gente se conheceu, começamos ficando e tal, se conhecendo. E aí acabamos começando a namorar. Não era o que eu queria, como eu falei no início, né? Sim. Mas aí que tem o agir de Deus. Ela me contando, né? Que orou muito para ter primeiramente um namorado, né? O homem que ela pudesse se juntar, ter filhos, casar. E ela rezou muito por isso. Ela me falou isso durante a vida, né? Que rezou muito. Ou seja, Deus agiu na vida dela e agiu também na minha, né? Porque nos uniu e formou essa família linda que temos hoje. E aí o que é que eu digo para você, ouvinte aí, que tá nessa vida ainda, às vezes pode ser que sim, pode ser que são nessa vida que eu tinha antes, e aí tá tentando arranjar um namorado, uma namorada, um rapaz legal, uma menina legal. Peça a Deus, ore muito, coloque seu joelho no chão, reze muito o texto com as intenções, peça à nossa mãe para que Ele conceda, né, essa virtude, que você possa, com fé em Deus, galgar esse sacramento tão importante. É isso aí. Então, antes de Leonardo falar, eu observei que antes do período de namoro, ela já era católica, certamente, né? Sim. Você ainda não. Não, assim, na minha infância, um pouquinho antes da adolescência, meus pais são católicos, a gente participava da paróquia de Santo Antônio, dos Capuchinhos. Sim. E aí, a partir da minha adolescência, a gente, aquela fase de adolescente, não quero ir para a igreja, acordar cedo para quê? E aí ficou naquela, né, sem ir, entrei na faculdade, saí da escola, entrei na faculdade, aí que piorou. Aí acabei não indo mesmo. Não, é uma fase que eu não tenho muita, assim, não me glorio muito dessa fase. Tenho saudade, né? Não tenho saudade Entendi. nenhuma. Pelo contrário, eu amo essa vida que eu tenho agora. Amém. E aí você falou do namoro, né? A gente começou a namorar em 2016. 2016. Ou seja, tem 9 anos 9 de namoro. anos. Desses 9 anos, foram 3 de namoro, 3 de noivado e agora 3 de casamento, ó. É isso aí. 3. 3 de casamento, primeiros de muitos, né? Sim. Que virão. Que eu pretendo só separar dela quando Deus me levar. Eu vou levar Não, ela. daqui a 300, como 333 forma 333. Então daqui a 300 anos vocês separam. Amém. Né? Pois é. É isso aí, a gente percebe, né, o agir de Deus já nas primícias, né? Já no Sim. início, o agir de Deus, como você mesmo destacou aqui, Anderson. Então, como é valioso, né? A sua esposa começou a buscar a Deus, orou bastante, como você mencionou aqui, e veio um grande sinal que foi você na vida dela, né? Sim. Você se conheceu ali, então desde esse momento de namoro.
Eu quero saber agora uma pergunta junto com uma curiosidade. Quando foi que você viu assim que deu aquela confirmação? Assim, falou assim, ela é a mulher que eu vou realmente investir para ter um futuro, uma família unida em Deus juntos. Você percebeu assim aquele estalo assim, além da paquera? No namoro tem a paquera, além da paquera, qual foi aquele estalo que você fez assim, realmente? Foi. A mulher que Deus me mandou, um anjo que Deus mandou para mim. Foi até engraçado esse caso. A gente estava ficando ainda, né? E aí ela já estava assim. Foi o pedido de Deus. Ela viu que eu era, apesar de estar um pouquinho assim desvirtuado, eu era um rapaz, sempre fui um rapaz direito, né? De acordo com a moral e tal. E ela viu naquilo que seria um sinal. Aí eu estava meio ainda perdido e tal, não sabia se queria ainda assumir um relacionamento. E ela chegou para mim e falou, ó, eu tô caindo fora. Se você não quiser, eu tô caindo fora. Eu não sou mulher disso, de ficar, não. E aí eu falei, rapaz, eu vou deixar passar essa mulher na minha vida? Não, pelo amor de Deus, uma mulher de Deus. E assim, aí desse sinal, a gente começou, como eu participava lá da paróquia Santo Antônio, ela me trouxe aqui para João Paulo, São João Paulo II, né? E daqui eu não saí mais. E me apaixonei pela paróquia, né? Todos os seus integrantes. Consolidou, né? Sim, consolidou. E assim, ela falou, é agora ou nunca? E eu falei, não, é agora. Eu falei, Deus me dá força aí que... Bom, e aí a gente galgamos aí essa caminhada juntos. Graças a Deus estamos firmes. Se não fosse esse sim ou não, podia ser que eu estava ainda, né? Nessa vida. Ela falou assim, embora agora. Né? Com a graça de Deus, vamos. Com certeza, meu amigo. É como o Monsenhor Jonas Habib dizia, né? Se ensina ou não. Não pode ficar em cima do muro. E depois, então, houve essa confirmação de que vocês realmente queriam ficar junto para sempre, ainda no período do namoro. Sim. Não é isso? Mas como você falou, foram 3 anos de namoro. Certamente houve, antes desse período, algum momento que vocês pararam assim e disseram assim... Ou melhor, a pergunta é... Chegou a ter algum momento de vocês duvidarem, não do amor, do sentimento de um pelo outro, mas antes de chegar a esse ponto, como o Leonardo falou, de dizer, essa é a mulher que eu quero para mim, ela também dizer, esse é o homem que eu quero para mim, mas diante de você, houve algum momento de que, antes disso, gerou alguma dúvida, alguma coisa que você dissesse assim, será que é isso mesmo, eu tô novo ainda, eu quero estudar mais, eu quero, enfim, ou não? Assim, no início, né, no namoro, eu penso assim, que o namoro é uma fase de conhecimento, né? Sim, conhecimento da pessoa, as virtudes, os defeitos, a gente vai conhecendo. O noivado é uma fase de pré-casamento, é quando você começa a juntar um dinheirinho ali para fazer a casa, para ajeitar o casamento, planejar, né, o casamento, e o casamento é a vida toda. O namoro, a gente estava se conhecendo, ainda dá aquela dúvida, né? A gente começa a conhecer os defeitos, começa a conviver com a pessoa assim, as virtudes e tal. Mas não teve esse, rapaz, eu acho que eu não quero não. Não teve esse, acho que eu não quero não. Foi só no início ainda que eu estava meio perdidão, ela pegou, me colocou no trilho, meu amigo, de lá para cá eu nunca mais descarrilhei. Já não saiu mais, pois é. É porque às vezes o pessoal, no caso, começa a namorar, e aí logo noiva, logo casa, e vocês passaram o período que a igreja aconselha, né? No mínimo 3 anos de namoro, para poder noivar, e depois um período que seja curto, mas do noivado, para ter o casamento. Mas aí a igreja recomenda um período de no mínimo 3 anos, né? Que é o conhecimento. É o conhecimento, é para conhecer o amor. Exatamente. Bacana. Pronto, e falando em engajamento, teve uma frase que você falou aqui agora que destacou aqui, né? Que você falou assim, eu me apaixonei pela paróquia também. Então, foi o engajamento mesmo, começou num grupo, tem algum grupo a destacar que você realmente deu aquela liga assim com a igreja, que você não participava, né? Aí a Tainá veio e bora, é agora, simbora. Aí você pegou e, né?
teve esse desenvolvimento nos grupos pastorais. Sim. Pode citar pra gente um pouquinho pra gente? Assim, primeiramente por ser a paróquia de minha atual esposa, né? Eu já me senti acolhido por isso. E quando eu cheguei lá, sabe uma paróquia assim que parece uma casa, que a gente está em casa, é lá, eu me sinto lá, em casa. Rapaz, eu fui muito bem acolhido. Todas as pessoas, do pessoal da acolhida ao padre, rapaz, padre Genivaldo, o padre Gilvan, que celebrou meu casamento. Eu sou apaixonado por aquele cara. Gilvan Torres, pobre servo, né? Um abraço para ele. Sim, sim. Sua bênção, padre. Ou seja, eu me senti apaixonado desde o primeiro dia que eu pisei ali. E assim, não pretendo sair de lá nunca mais. Opa. E meus filhos, meu filho foi apresentado lá. A gente casou lá, sob a bênção do padre Gilvan. Meu filho foi apresentado lá, foi batizado lá. Com fé em Deus vai ser crismado e vai virar coroinha e vai casar lá com fé em Deus, né? Uma experiência que você possa destacar assim, comecei minha caminhada também vocacional nos grupos. Tem uma experiência que você pode destacar assim que se te aproximou ainda mais de Deus? Sim, assim que eu casei e eu fiz a crisma lá, né? Com um grupo muito legal, coordenado pela catequista Kátia, né? Um abraço, Kátia. E assim, aí logo depois ela me fez um convite para fazer parte da pastoral familiar. Foi uma experiência legal, muito gratificante no início. Que pena que nosso filho estava pequenininho na época, né? E aí estava aquela correria, tá indo trabalhando. Quando eu não estava trabalhando, eu estava cuidando dele. E às vezes os horários dos encontros batia com o horário de Tainá e eu ter que ficar com ele. Aí ficou um pouco puxado. A semana passada eu recebi um convite da Pastoral do Batismo, que eu e minha esposa acolhemos com muita alegria. E estamos aí agora nessa jornada com o pessoal, né? Com a equipe da Pastoral do Batismo lá da São João Paulo II. Que bom, ainda teve todo um aprofundamento, né? Da cristã, a partir dos grupos e pastorais. E ainda com relação ao noivado, e aí a gente já passa para o casamento, porque tem muitos noivos que estão nos assistindo, que irão nos assistir posteriormente também, e às vezes uma experiência dessa pode fortalecer o noivado de vocês também. Passando pelo período de namoro e chegando ao período de noivado, qual a experiência que mais fortaleceram vocês como casal? André, assim, o noivado é um pré-casamento, né? Sim, toda aquela preparação para o casamento. E foi um momento de muita abdicação nossa, principalmente financeiramente. A gente estava buscando o nosso sonho, né? Da nossa casinha, de arrumar ela, fazer dela um lar, né? Sim, toda sim. casa é um lar. E a gente queria fazer do nosso jeitinho, para ser acolhedor, um lar mesmo, que o Espírito Santo chegasse assim e falasse: estou em casa, estou acomodado, e ele faz morada lá até hoje. Ou seja, foi uma época de muita abdicação financeira, de saídas, de encontros, né? Que a gente... Viagens familiares que a gente falava: não, a gente está juntando dinheiro, não vamos viajar agora não. Vamos sair, não é todo final de semana que a gente sai, entendeu? Eu acho que foi mais uma fase assim e preparação também espiritual, né? A gente pedindo a Deus discernimento para distinguir, né? Será aquilo mesmo que a gente queria? Porque é um sim, né? Para a vida toda. Para a vida toda. É um sim muito importante que você dá no altar, né? Na frente de Deus. E não é uma decisão assim que a gente pode tomar de uma hora para outra. Ou seja, foi 3 anos de namoro, 3 anos de arrumando a casa e arrumando a mente e o espírito para o casamento. Muito bom, muito bom. Pronto. Agora eu quero saber assim de você, Anderson. Nessa trajetória, né? Você falou de namoro, foi pro noivado, né? A partir do casamento, um pré-casamento que você destacou aqui. Você teve um padre, uma pessoa mais experiente que vocês, que serviu como um pai espiritual, que deu muitos conselhos a você e sua esposa?
né, nessa trajetória para casar mesmo? Teve um padre que você pode destacar assim, que foi um pai realmente, você falou assim, nossa, realmente ele ajudou bastante nesse discernimento vocacional? Pode ser só padre ou... Não, pode ser qualquer pessoa que, sim. teve, Ó, que foi fundamental na vida de vocês para sim, dar conselhos, enfim. eu não posso falar em casamento, né? Sem falar minha maior admiração em termos de casado, que são os meus pais, né? Hoje meu pai é falecido, mas antes de ele falecer foram 32 anos de casamento. Ou seja, é um casamento abençoado, né? Dele com minha mãe. Que me inspirou muito desde pequenininho. A gente cresce vendo aquele casamento ali unido, com o Espírito Santo reinando na nossa casa. Brigas eram poucas, discussões. Meu pai sempre foi um rapaz muito calmo, muito centrado. Às vezes minha mãe apertava um pouco a mente dele assim, ele na tranquilão, não é assim não. Eu acho que eu aprendi muito disso com meu pai, né? De ser tranquilo, saber ouvir, não falar tudo que vem à mente, porque isso estraga, vai estragando a relação, né? Ou seja, podar suas palavras e saber ter paciência, sabedoria para conversar. Ou seja, meus pais são minha maior inspiração de casamento, juntamente com nossa Sagrada Família, né? Que é a minha inspiração também. São José, nosso guerreiro, nosso homem forte, batalhador, que passou por tantas temperanças, né? Tantas adversidades para proteger sua família, nosso querido Nosso Senhor Jesus e Nossa Senhora. Ou seja, não tem inspiração maior do que a Sagrada Família e a minha família, meus pais. Falando em padre, assim que a gente conheceu o Padre Gilvan, tanto eu como minha esposa, a gente se apaixonou por ele, né? Porque é um rapaz muito cativante, muito sábio e sabe tocar, né? Nos pontos de um relacionamento. Vocês que vão casar ainda, antes do casamento tem uma entrevista, né? Uma entrevista pré-casamento que é feita com o padre. Nossa entrevista foi com o Padre Gilvan. E não foi nenhuma entrevista, foi um bate-papo de tão bacana que foi. Ele deixou a gente muito à vontade. Ou seja, eu tenho certeza que o Padre Gilvan também participou grandemente nesse nosso relacionamento. Então a maior inspiração foi seu pai, né? Sim, foi meu pai, meus realmente pais. aquele ponto que você olhou assim e falou assim, eu quero ser que nem ele. Sim. Quero imitá-lo e realmente Até hoje. ter um casamento abençoado por Deus. Sim, até hoje eu imito ele. Toda atitude que eu tenho assim, eu penso, meu pai faria isso? Será que meu pai faria isso? Ele tá lá em cima, lá com Deus, tenho certeza, eu oro por ele todos os dias. E toda atitude que eu tomo, ou que eu vou tomar, eu penso de como ele faria. Porque é um homem abençoado por Deus, é minha inspiração, não tenho mais o que falar. Isso aí, louvado seja Deus. Amém. É isso aí. E dando uma pausa rapidinho aqui no bate-papo, para lembrar você que ainda não se inscreveu, para se inscrever e deixar o legalzinho aí no nosso vídeo, beleza? Olha só, na igreja sempre há alguns momentos que, quando há um momento forte, há antes um momento de preparação. Por exemplo, para a juventude, um momento muito forte para um jovem que chega na igreja é o crisma, né? O período da crisma, que é uma confirmação da fé cristã. Mas antes há uma preparação para chegar até a ser crismado. E para o casamento não é diferente, né? Um momento forte, no caso, uma família é um sacramento, assim como o crisma, que é um sacramento, o matrimônio também é um sacramento. E aí, como preparação ao período de namoro, posteriormente ao período de noivado, como Anderson falou muito bem, antes do casamento ainda tem uma entrevista com o padre, né? Geralmente é com o sacerdote mesmo, e tudo isso para preparar para o grande dia, que é o sacramento do matrimônio. A pergunta é, houve uma confirmação, houve a concretização do sonho de vocês como casado, e hoje, graças a Deus, vocês estão casados e já estão aí com 3 anos de casado.
Passando para o casamento, eu quero perguntar para você qual a experiência mais forte dentro do matrimônio de vocês. Já deixando um pouco para trás o período de namoro, o período de noivado e sim falando do casamento. Eu acho que eu já até sei um pouco do que, embora não conheça a história de vocês, mas já imagino o que vem. Mas eu quero saber de você, o período mais forte, mais marcante na vida de vocês como casado hoje. André, eu creio que seja uma resposta unânime, né, de todos os casais que são casados. O ápice do casamento é o nosso filho, né, nossa bênção, uma bênção que vem da união de Deus, né? E assim, no meu caso também foi isso, foi o ápice. Desde quando a gente se conheceu, a gente já sabia que a gente queria ter filhos. Deus nos abençoou com Bernardo, primeiramente, e agora com Pedro. Eu queria ter mais, né? Vamos conversar com o Tainá mais para frente para ver. Ou seja, eu acho que é a maioria. O ápice é o casamento. Do casamento realmente é os filhos. Cara, filho é tudo na vida, cara. Filho é tudo, meu amigo. Filho é uma bênção divina que eu não sei nem descrever aqui em palavras. É difícil, muito. A gente compreende. Isso. Acho que todo mundo aqui, todos três é pai e sabe do que ele está falando. É porque assim, por mais que a pessoa tenha uma experiência, né? Tem uma vida de caminhada, só complementando o que você vai dizer. Aí você casa, conhece uma mulher sensacional, como você conhece sua esposa. Você já se sente realizado, né? Nós já nos sentimos realizados. Mas quando vem um filho, parece que você sai do lado A para o lado B. Tipo, você tem uma mudança guiada por Deus mesmo, é uma coisa de Deus. Nós temos filhos e é Deus mesmo, é Deus. Né? A gente pode dizer que a essência, assim, quando você olha assim, que é um pedacinho de você que nasceu ali, é Deus. Né? Você só pode ser coisa de Deus. Então, realmente, essa emoção que ele sente, né? Realmente é verdadeira. Depois do casamento é realmente um ponto central do casal, o filho, realmente. Não, eu tô sorrindo, não dá pra falar de filho sem sorrir, né? Sem sorrir, exato. amigo. A gente procura palavras para descrever os filhos, mas é complicado. Pois é. E eu quero pedir para você também uma experiência, agora falando do seu filho, porque matrimônio, casamento não é só o marido e a mulher, tem os filhos também. Para quem é novo no casamento, quem casou agora, que não tem filho ainda, mas sabe que o seu dia vai chegar, né? De ser pai, de ser mãe, cedo ou tarde, mas o dia de vocês irão chegar. E aí, falando um pouco de filho, né? Passando por esse ponto de falar sobre filhos. Porque hoje, diante do dia a dia, da correria, muitos pais, às vezes, deixam o filho um pouco... Sabe, tem um filho, mas às vezes o filho fica carente de atenção, carente de um olhar do pai, da mãe. Geralmente é muito mais comum a mãe estar um pouco mais presente do que o pai, né? Claro, tem casais que os dois trabalham, fazem aquela correria os dois ali, como ele falou, mas aí tem que dividir a atenção para o filho também, que é muito importante isso dentro do próprio matrimônio. Eu quero saber de você qual a sua experiência agora com seu filho, no sentido de você sai de manhã certamente, chega ao final do dia ou início da noite, e aí você chega, você quer a sua esposa, mas você quer também o seu filho, né? E principalmente inicialmente seu filho, que geralmente dorme mais cedo, né? Ainda mais que é criança. Quando você chega em casa, você está com o seu filho, qual a sua experiência com o seu filho, no sentido de atenção, de ser presente para ele? André, eu costumo falar com todo mundo que me conhece que eu sou muito abençoado em relação a essa situação, né? De trabalho situação trabalho filho, trabalho casa. Eu trabalho em regime de escala, né? E assim, eu passo 3 dias, trabalho 1. Ou seja, os 3 dias é 100% ele. 100%. Eu tenho minhas tarefas, né? Academia, treino, que eu faço quando ele está na escola. Sim. Porque amanhã que ele está comigo e à noite é 100% dele. Celular pro lado. Eu amo estar com ele. Sim. Eu amo
fazer as atividades com ele, brincar, andar de moto, andar de bicicleta, de carrinho. E tá ali dedicado naquele momento. Não por ser uma obrigação, mas por ser um divertimento também para mim. É uma alegria para mim também. Eu faço assim, sem ter um peso, né? Pô, eu tô aqui, vou ter que passar aqui 1 hora com o Bernardo brincando aqui. Não. 1 hora, meu amigo, passa ó, que eu nem vejo. Fica bem leve. É, meu amigo, passa que eu nem vejo, é um tapa. Graças a Deus eu tenho isso. O problema é mais assim, porque como eu trabalho de 24 horas, quando eu estou trabalhando, eu passo o dia e a noite sem vê-lo, né? Sim. Mas aí também, graças a Deus, aí tem o WhatsApp Web, é para isso, videochamada. Que já ajuda, é. É, meu amigo, pelo menos quando eu tô trabalhando, pelo menos umas 4, 5 vezes eu ligo para ele liga para Sim, mim, sim. e papai, é. Não consegue ficar mais que isso, Não, Pois não é. dá não, é uma alegria para mim tá sempre com ele, e eu agradeço muito a Deus pelo trabalho e pela oportunidade, né, de tempo de estar com ele. Porque tem muita gente, né? Eu digo assim, porque tem muita gente que trabalha, muitos pais trabalham de 8 às 6 da tarde. Sim, sim. E aí, às vezes, nem vai em casa meio-dia. Rapaz, eu fico imaginando, se eu trabalhasse, já tanto eu conversei com o Tainá, se eu trabalhasse desse jeito, eu ia ficar doente, cara. Eu ia ficar doente se ia ver Bernardo só de noite. Ia ter só a Meu noite Deus pra do ver e o céu, final não, de semana. Pelo amor de Deus. E as nossas brincadeiras durante o dia, e a corrida, e a bicicleta. Oxe, não, nem pensar. Mas graças a Deus sou abençoado por isso. Agradeço a Deus muito. Pronto, eu queria saber mais um pouquinho aí, já que já falou tantas coisas boas, né? Já faz com seu filho. Eu queria saber, assim, a questão mais voltada mais para a igreja ainda. Com o seu filho, como é que tá assim? Você já tá ensinando orações a ele? Já sabe cantar alguma musiquinha? Já. Bernardo é esperto demais, cara. Você não tem noção, não. O Bernardo é muito esperto. A gente faz a oração antes de dormir, né? O Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo. E ele, com 2 anos, ele tá pegando tudo já. A gente tá falando, Pai Nosso que estás no céu, ele que estás no céu. E aí já tá pegando, ou seja, daqui uns dias ele já tava rezando sozinho. E musiquinha, eu sempre canto música católica, inclusive essa que eu pedi aqui hoje da invocação do Espírito Santo. Eu canto para ele sabe cantar direitinho. Inclusive eu recebi um vídeo, quando ele era mais novo, ele tinha 1 ano e pouquinho, não tava nem falando direito. E cantou essa música, a Tainá gravou e me mandou. Eu tava no trabalho nesse dia, cara, eu chorei. Eu chorei, chorando e dando risada, ouvindo a música, cara. É lindo demais, foi lindo. Vem, Espírito Santo. Meu amigo, é fascinante. E ele vai para a igreja todo domingo comigo, com o Tainá. Às vezes a gente varia um pouco, agora como ele está nessa fase de aprendizado, né? A gente vai ali na missa, no seminário, a missa das crianças às 10 horas. E ele ama, né? Porque a homilia é feita por uma moça, né? Direcionada para as crianças. Toda a parte da leitura é feita por crianças, os salmos são cantados por crianças. E assim, ele é uma forma de a gente inserir ele, né? Com certeza. A gente sabe que criança vai para a igreja, quer brincar, quer correr para um lado, mas o importante é ele estar ali. Eu ver que a gente está indo e que ele também, e ele se acostumar e começar a criar gosto, né? E esse é um ponto fundamental, antes que você destacou. E louvado seria mais ainda Deus que se todos os pais e mães tivessem essa consciência, porque, como você falou, você destacou vários momentos do seu filho, né? Você brinca, canta música, carrinho, mas além disso, que já é muito bom, né? Com a convivência entre pais e filhos, o que é o principal, né, André? O principal é levar o filho para Deus. Pois é. Né? A missa, as orações simples que o pai pode fazer com o seu filho, né? Sim, o Pai sim. Nosso, Ave Maria, como você bem destacou aqui. Então, acima de tudo isso, na catequese, acima de tudo isso, é o pai colocar o filho realmente no caminho de Deus. Acho que, até eu estava ouvindo, só abrir um parênteses aqui rapidinho, eu estava vendo a pregação do Frei Gilson esses dias,
E ele falando quantos e quantos pais e mães dá tudo aos filhos, né? É isso, é isso, aquilo. Até quando as crianças são novinhas, dá celular, já deixa o menino ali já. Mas, quando fala levar pra missa, não tem tempo. Prefere que um shopping, prefere uma praia, prefere isso, prefere aquilo. Então, como é triste, né, há uns pais que não levam o filho para Deus também, né? Que fica só no superficial, posso dizer assim, comparando a Deus. Então, parabéns, né, desde já, por essa iniciativa, assim como o André também, levo o Davi, eu levo minhas filhas, então, que sirva de lição e exemplo, né, para os pais que também vão nos escutar, né, sempre, em primeiro lugar, Deus. Né, em segundo lugar, as coisas que fazem bem também, que é as brincadeiras, tudo isso aí. Então, muito bom você destacar isso aí. Assim, Léo, desde do momento que eu soube que ia ser pai, que tá aí a gente fez o teste, eu, conversando com Deus em minhas orações, eu falei, pai, esse filho é teu, é todo teu, ou seja, eu e Tainá, a gente só estamos criando, nos dá sabedoria, nos dá paciência, nos dá sabedoria, né, para saber colocar ele no teu caminho. O destino dele está nas tuas mãos. Essa é uma oração que eu faço até hoje. Todos os dias eu falo, pai, Bernardo é teu. Pedro agora, pai, é teu. Faça assim nele, segundo a vossa vontade, sempre. Que eu seja só um instrumento de transporte até o Senhor, né? Que eu e Tainá sejamos instrumentos para isso. É isso. É isso. Eu tô vendo que tem uma homenagem ali. É para ele? Aqui. Sim. Aqui é o pezinho dele, o pezinho. 5 dias. Eu já deixei separado aqui o espaço. O espaço pro de Pedrinho aqui, esse pezinho. E depois, se tiver mais, vai ter que ser no outro braço. Vai colocando aqui, Ou então passa pro outro. Tem espaço. Pois é. É isso aí. E eu percebi também na sua fala, Anderson, que você tem uma admiração muito grande pelo seu pai, pelo que seu pai foi para você enquanto estava com você aqui na Terra, e dizer conosco, mas sim conosco. E é uma inspiração para você, e hoje você se torna uma inspiração para o seu filho, no caso para os seus filhos, né? E assim eu peço a Deus que continue te fortalecendo a sua caminhada como casado, o seu matrimônio, o seu ser pai, para que, assim como hoje você tem uma admiração pelo seu pai, pelo que ele foi para você, que daqui uns anos, quando o pequeno Bernardo, o Pedro também, ou quem sabe, outros, né, poder lembrar de você ou olhar para você e dizer assim, a minha inspiração é o meu pai, né? Assim como você diz hoje que a inspiração para você é o seu pai. E é isso aí, que Deus continue abençoando a sua família. E antes de Leonardo concluir, eu quero só perguntar algo. Você participa dentro da igreja, na paróquia São João Paulo II, não é isso? Sim. Pronto. Mas dentro da igreja, algum movimento específico de família ou algo um pouco mais dinâmico, vamos dizer assim? Não, eu tive uma breve passagem pela pastoral familiar. Pastoral familiar. Foi breve. Fora isso, não. Assim, eu pretendo, essa vida de pai de pequeno é bem corrida, vocês devem saber, né? É bem corrida e, assim, eu não tenho uma rotina fixa, né? Eu trabalho por escala e é o que eu dificulto um pouco também. Os horários, os dias de encontro, então... Eu pretendo futuramente, né, quando os meninos estiverem maiorzinhos, de me empenhar. É um propósito que eu fiz comigo, eu e minha esposa, de a gente se empenhar mais nas atividades da paróquia, porque, querendo ou não, a gente está fazendo serviço para Deus, né? Não está fazendo serviço para a paróquia. E todo chamado de Deus, a gente não pode dizer não. É que nem vocês aqui, vocês fizeram um chamado para mim. Cara, eu sou muito tímido e eu falei, rapaz... Eu vou lá, vou me tremer todo e tal. Eu falei, não, é Deus que está me chamando. Ele usou o Léo, usou o André aí para me chamar, para divulgar um sacramento dele, né? Um sacramento tão importante, um sacramento de serviço. Sim, sacramento da ordem e do matrimônio. Um sacramento de serviço.
ou seja, servir. E eu pretendo servir muito na minha vida. Servir muito a Deus, a paróquia, as pessoas que passam em minha vida, a minha família, né? Servir. Peço a Deus força para servir mais a cada dia. Mais uma pergunta, e se Leonardo quiser fazer alguma outra pergunta, ele pode concluir. Mas deixa eu só fazer mais uma, porque você falou aí sobre servir a igreja, né? Sacramentos que servem a igreja, inclusive usou o sacramento da ordem, falou do padre Gilvan, e eu até errei no início que eu perguntei Gilvan Torres, mas não é Gilvan Torres, é outro Gilvan, né? É o Givan que era o pároco, não, era o pároco aqui da São João Paulo II há um tempo atrás, antes da chegada do padre Genivaldo. Não lembro qual é o sobrenome dele. Ah, tá. Não é o Gilvan Torres, não. Que o Gilvan... Ele era vigário e se tornou pároco. Sim, vigário, ele era, isso. Certamente. Realmente. Ah, sim, eu sei quem é o padre Gilvan. Eu já tive uma conversa com ele uma vez também. Eu achei que seria o padre Gilvan Torres, os pobres servos. Mas aí no decorrer da conversa eu percebi que não é, porque 3 anos atrás o padre Gilvan já está tá em outro planeta, vamos dizer assim. Mas assim, fala um pouco sobre essa admiração pelo padre Gilvan e enfim. Você tem a intenção de ser avô ou seus filhos podem ser padres? Não, pelo amor de Deus, meus filhos são de Deus. Meus filhos são de Deus. Se eles escolherem o sacramento da ordem, louvado seja Deus. E eu e Tainá, a gente já conversou sobre isso. A gente vai apoiar eles demais. É uma bênção, meu amigo. Graças a Deus. É uma bênção. Né? Senhor traz operários para a nossa messe. Exatamente. Que eu possa ser, né? Se for desígnio de Deus, eu possa ser um pai de uma mão ungida. Isso. Amém. Que bom. Aí a gente tem certeza que a mente de um pai tem que ser dessa, né? Tem que ser como você está pensando aí. O que Deus quiser, será, né? Minhas filhas também. O que for a vontade de Deus que prevaleça. Sim. Não a minha, não a da minha esposa, mas o que for a vontade de Deus prevaleça. Eu sigo o mesmo pensamento, com certeza a André também segue o mesmo pensamento. A minha conclusão agora, né, não é nem mais pergunta. Eu quero que você, né, olhando para essa câmera aí, há tantos jovens, há tantos adultos que, como a gente comentou aqui no início do podcast, que querem, né, já estão namorando, querem inovar, querem casar, querem aderir realmente a esse matrimônio, esse sacramento diante de Deus, diante do altar, assim como você fez com a sua esposa. Quais conselhos, orientações, como esse casal deve se portar realmente diante da igreja, né, para estar consolidando esse sacramento tão valioso diante de Deus? Sim, Léo. Assim, como eu falei, né, o sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço. Ou seja, você se casa para servir. Servir a quem? Servir a Jesus Cristo. Você vê em sua esposa, em seu marido, Jesus Cristo. Quem está ali na frente é Jesus Cristo. Você tem que servir a Ele. Você tem que fazer o melhor para Ele. Você tem que arrumar a casa da melhor forma para Ele. Jesus Cristo vai passar ali. Você tem que fazer a melhor comida do mundo, segundo as suas, né? Para Ele. Seu marido, seu Jesus Cristo que está passando, que vai almoçar aquela comida. Ou seja, sua casa tem que ser um lar harmonioso, cheio de paz, porque o seu Jesus Cristo mora ali, entendeu? É um sacramento de serviço. Ou seja, servir é abdicar. Abdicar de quê? Se abdicar das suas vontades, das suas intenções, dos seus pensamentos. Cara, casar, para mim, foi muita abdicação. Abdicar de minhas saídas com os amigos, abdicar de certos lugares, abdicar de diversas coisas. Ou seja, para você que quer casar, já case sabendo disso. É servir e abdicar, meu amigo. Não é só amar e sorriso. Ou seja, o casamento, Padre São João Paulo II fala que o casamento não é para felicidade. O casamento gera felicidade entre os dois. O sentido do casamento final não é o outro ser feliz. É haver uma paz naquela casa
para os dois ser felizes, assim gerar felicidade. E é isso. Eu e Tainá, entendemos isso, né? E a abdicação, e o serviço, a paciência, a entrega, né? Naquela fase que tá difícil, aquela. Nem todo mundo é Principalmente ali, perfeito, né? né? Cara, aí, Nossa rocha. com certeza, a gente tem que ser paciente. Ou seja, você que tá pensando em casar, aí já vá pensando nisso. Paciência, abdicação e serviço. Tudo isso unido ao amor e o temor a Deus, né? É a fórmula do casamento perfeito, né? O casamento perfeito só existe com esses itens e acima de tudo que o Espírito Santo esteja presente ali naquele lar, né? A oração em família é muito importante, aquece e une a família, ou seja, se desfaz todo aquele mal. Cara, uma oração bem rezada em família e uma conversa desfaz todo o mal, todo laço, todo entrelaço que venha do mal, né? Que é o maior inimigo do demônio, é o casamento, né? Que é um sacramento de Deus. É o berço das vocações. Que leva a Deus. E hoje o que mais a gente vê, né? As famílias sendo atacadas. Ou Sim. seja, tem várias situações que acontecem ali na casa, tipo como inveja, mas essas coisas, sentimentos ruins que às vezes entra dentro da casa da gente, que a gente poderia ter evitado, né? Mas que infelizmente entra dentro da casa de muitas pessoas, né? Entra e acaba ali desgastando um pouco a relação, não é isso? Então, como você falou assim, quando a gente busca a oração diariamente, né? Por mais simples que seja, esse mal se dissipa, né? Você consegue colocar mais luz dentro da sua casa, através da oração, através até de uma simples oração, né? Com sua esposa e filhos, aquele lá se transforma, não é isso? Sim. Então, Complementando, Léo, eu vi uma reportagem não, um post no Instagram, né? Que um casal recém-casado pergunta ao falecido Papa Francisco, né? Papa, o que devemos fazer para melhorar nossa união e ter um casamento longevo? E aí ele fala, né? Podem brigar o dia todo podem brigar. Agora nunca se deitem para dormir sem fazer as pazes. E isso é uma coisa que eu e Tainá colocamos na prática. Cara, às vezes a gente rusga o dia todo ali, rusga. Um deita do lado do outro, aí fica aquele tempinho olhando a cara do outro ali, aí a gente começa a conversar. Até se acertar, meu amigo. Até se acertar. E depois a gente dorme junto e louva o Senhor. E no outro dia tá, ó, filé. Tudo resolvido. Tudo resolvido. Pois meu é. amigo. É um dos segredos também. não é importante. E eu vou até dizer assim, uma presença que não pode faltar no casamento de vocês, no casamento de todo católico, de todo cristão, é a presença de Maria, a presença da mãe. Eu vou até me ousar dizer assim, eu nunca escutei ninguém falar sobre isso, mas aqui, enquanto o Anderson falava, eu estava pensando, né? Que lá no primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, foi em qual situação? No casamento. No casamento em que Jesus estava, logicamente, Jesus não celebrou o casamento, assim, oficialmente dizendo, mas ele estava presente no casamento e ela também estava, né? Acho que é importante a gente observar esse pequeno detalhe e ter no nosso casamento, em qualquer que seja a vocação, logicamente a presença de Jesus, mas também a presença de Maria. Né? E qualquer situação de desespero, de qualquer outra situação, chega até ela, como chegaram aquelas pessoas pedindo a intercessão dela para que Jesus fizesse o milagre. E assim Jesus fez o milagre, né? Pela intercessão de Maria. Então, que Maria também esteja presente no matrimônio de vocês. Relacionamento não, no matrimônio, que é mais ainda do que um relacionamento, né? E que as bênçãos de Deus, as bênçãos do céu, cheguem para vocês diariamente. Amém. Lá em casa Bernardo deu um espirro e eu falei, mãe,
cuida desse menino aí. Deu uma dor de cabeça, pai, tô com a barriga doendo. Vamos rezar pra mamãe do céu. No instante passa. Tainá brigou comigo, mãe, intercede aí pela gente, cobre aí Pois o manto sagrado. Desfaz esse laço aí da nossa cabeça. Se eu tiver errado, faz eu pedir perdão. Se ela tiver errada aí, toca na cabeceira dessa mulher, pelo amor de Deus. Lá o nome de Maria é toda hora. Ela deve ficar assim, rapaz, para aí. É o tempo todo. Quando eu tava falando aí, não é à toa que Deus nos deu esse presente, né? Essa querida e amável mãe. Sim. Justamente para nos guiar, né? Até nosso Senhor Jesus Cristo. E orientar nesses processos, né? Que às vezes é tão difícil, é tão desgastante, mas a gente sempre busca força em Deus e Nossa Senhora está sempre presente, realmente. É isso aí. E como disse inicialmente, a história da música inicial, Vem Espírito Santo, foi a pedido do Anderson por conta do seu filho, que ele já contou aqui. Contou. Bacana que o experimento mesmo de Bernardo mandar esse áudio para ele, foi áudio ou vídeo? Foi um vídeo. Um vídeo, pois é. E aí esse homem se derramou em lágrimas lá olhando o vídeo e enfim. E bacana. Você que tem filho pequeno também, acredite na capacidade do seu filho, vá motivando que ele vai cantando, vai ensinando as músicas da igreja que ora cedo, ora tarde, a língua desenrola e começa a cantar. Com certeza. Eu acho que eu não vou achar aqui não. Eu queria mostrar aqui para vocês verem o quanto é fofo, meu amigo. É muito fofo. É muita foto que a Tainá me manda, é muito vídeo de Bernardo. Vai estar longe, mas se eu achar aqui, eu vou mandar pros meninos. E aí eles colocam no finalzinho do vídeo aí, pode ser? Isso aí coloca no finalzinho. Vocês se deliciarem com essa gostosura. Certamente ele vai encontrar e no final vai ter lá pra você... assista até o final, viu? Exato. Assista até o final pra ver, com certeza. É isso aí, então vamos pedir a força, a presença de Maria mais uma vez nesse casamento, nesse matrimônio de Anderson mais Tainá e Bernardo, né, e Pedro também nessa família, para que a presença dela, a presença de Jesus, do Espírito Santo, esteja sempre com eles. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa amadíssima esposa. Sim, Senhor Jesus. Que maravilhoso momento que estamos aqui nesse podcast, rezando assim pela família do Anderson, pelas nossas famílias, rezando por todas as pessoas que estão nesse discernimento em busca do matrimônio, Senhor Jesus. Então vem, meu Pai, com todo o poder, vem iluminar, vem incentivar, vem ser realmente o dono de cada situação, de cada relacionamento, Senhor Jesus. Vem, Maria Santíssima, guiar, proteger, santificar, rumo a Cristo, todas as pessoas que estão nesse discernimento vocacional. Que esse mês não seja apenas um mês, que esse mês seja um mês realmente de reflexão, mano. Que a senhora possa tocar lá no íntimo de cada um,
Toca no íntimo do coração de Anderson. Toca no íntimo do coração da esposa dele, Tainá. Dos seus filhos. Abençoa, santifica, protege cada vez mais, Mãe. Para que as suas forças sejam renovadas. O seu casamento, independente de qualquer situação, Senhor, possa ser cada vez mais renovado e restaurado pelo sangue de Jesus. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima. Vamos erguer nossos braços nesse sinal de entrega total a Deus, nesse sinal de intercessão, intercedendo aqui uns pelos outros e também por cada pessoa que ouviu essas belas palavras do Anderson, né, de orientação, incentivo, né, a realidade do que é o relacionamento hoje. Então, vamos erguer nossos braços, vamos cantar forte, vamos cantar com todo o coração, para que Nossa Senhora realmente passe à frente de toda e qualquer situação. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vossa amadíssima esposa. Vamos mais uma vez, vinde, Espírito Santo. Tá forte. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Nossa amadíssima esposa. Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa mãe, Maria Santíssima. amém. Muitas pessoas, né, recebendo bênçãos de Deus, amém. através desse pequeno gesto da gente de intercessão. Então, louvado seja sempre nosso Jesus Cristo, sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas que estão em discernimento. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Anderson e senhora Tainá, não esquecer, 333 anos ainda de casado para frente. Glória a nossa Deus me dá saúde e vida para isso, que eu vou amar, meu amigo. Pois é. Já estamos acabando? Já. Eu trouxe uma lembrancinha aqui para vocês. Olha só. Ó, que amassou no bolso, cara. O lá da loja Cenáculo. Muito obrigado. Abram aí para vocês verem. Vamos lá. É só uma lembrancinha mesmo de um sacramental, né? Sim. É um tal, desse que eu estou usando aqui, de São Francisco de Assis. Ah, sim, um tal. Muito bom lá, pessoal.
que mostra aí, né? Sim, A sim. humildade, a simplicidade diante Amém, de Cristo. Nosso, de São Francisco de Assis, né? Que eu sou devoto. E sempre que eu vejo esse tal aqui, a gente mostra que a gente tem que ser simples e humilde, né? É o que Deus pediu pra Exatamente. Muito obrigado, gratidão mesmo. Com certeza nós vamos usar no nosso dia a dia. Uma experiência sobre o tal é que eu fui coroinha durante um certo período e eu usava o tal o tempo todo. Inclusive quando eu saí do grupo de coroinhas, porque coroinha usa, né? Eu saí do grupo dos coroinhas e continuei usando. O meu tal só deixei de usar porque quebrou. Porque às vezes de tanto usar ele quebra, né? Chega uma hora que vai rompendo porque... Mas certamente ficou uns 10 a 12 anos no meu pescoço o tempo todo tal. E só deixei de usar porque quebrou. E sempre para providenciar outro, e agora a providência chegou aqui. Os coroinhas tudo quebrado, né? Pois é. Bernardinho já tem um desse já. Já Bom, presenteei bom. a ele já. Muito obrigado. Mas aí, pessoal, é um sinal de uma amizade que já tem uma amizade, né? Uma amizade forte da gente. Então, é um presente desse aqui de Deus. Sim, Né? sim. Que fortifica cada vez mais. Amém. Que a gente deixa as portas abertas, né, André? Para ele vir mais vezes, outras vezes. Quem sabe até com a família toda. Sim, pra amém. participar Exato. desse momento Será com a um gente prazer. depois, né? Então, só faz criar laços de amizade, né? E bênçãos diante de Deus. Muito Isso. obrigado também, antes, pelo bonito presente. Obrigado. E louvar seja Deus pela sua vida e da sua família. Amém. E como ele falou, é um sacramental, né? Interessante. Pra gente lembrar. Maravilha. Muito obrigado você que participou, esteve conosco até aqui. Não esqueça que daqui a pouco, provavelmente ele deve encontrar o vídeo do Bernardo e aí vai estar agora no finalzinho aí. Eu vou mandar aqui no instante. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal e valeu. Estivemos reunidos, vamos continuar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ótima noite. Valeu. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Isso aí, meu irmão. Ô, meu rapaz, eu achei que eu ia ficar cabreiro, mas graças a Deus Show de bola, mano. Show de bola. foi bem à vontade, né, velho? Muito bem, mano. Como você falou mesmo, foi bem à vontade. Massa demais. Rapaz, você acredita que desde quando você me fez o convite, todo dia eu penso, eu falei, rapaz, Transforma minha vida. Quero